Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Thales, sou arquiteto de solução da Tembu, tá? Espero que estejam todos bem, todos com saúde aí, que todos estejam passando essa pandemia da melhor forma possível, né? E melhor ainda, né? Podendo separar um tempo para a gente conversar sobre novos assuntos, sobre coisas relevantes para a nossa área. Isso eu acho bem importante, é uma forma bacana da gente passar por isso juntos aí, certo? Antes de começar, eu queria dar um recado só para vocês. Primeiramente, que esse material, junto com o PDF e a gravação da apresentação, vai ser enviado posteriormente por e-mail, tá? Então, quem se cadastrou e quem é cliente nosso já vai receber por e-mail. Quem não se cadastrou, só avisa o Gabriel no chat, ele está acompanhando vocês no chat, para ele poder enviar depois o e-mail, porque eu... Pode, não tive tempo de levar lá para fora ainda. Por favor, coloca no mute aí, gente, por favor. Então, quem não se cadastrou, por favor, passa o e-mail para o Gabriel, para ele poder mandar para vocês depois a apresentação, tá? Que é a única forma que a gente tem de poder entrar em contato com vocês, tá? Também vou pedir para vocês deixarem no mute. Se tiverem alguma pergunta durante a apresentação, eu peço que vocês coloquem no chat. No final da apresentação, a gente vai reservar um tempinho aí para tentar responder as dúvidas que forem aparecendo. E alguma coisa que a gente não tenha a resposta de bate-pronto, aí a gente vai mandar a resposta por e-mail posteriormente. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Data Lake em Cloud para negócios data-driven, tá? Essa é a nossa agenda, tá? A gente vai falar um pouco sobre o institucional da Tembu, né? Quem somos, apresentar para quem não conhece. Vamos fazer uma introdução rápida sobre dados, para deixar todo mundo na mesma página. A gente vai fazer um breve overview sobre cultura de gestão data-driven e como um data lake pode ajudar na jornada data-driven. E, por último, a gente vai falar um pouco sobre como implementar um data lake e também como nós podemos ajudá-los, tá? Bom, seguindo um pouco, né? A Tembu é uma empresa especializada em soluções de analytics para tomada de decisão, tá? A gente trabalha com diversas áreas dentro do analytics. A gente trabalha com a parte mesmo de dashboards, trabalha com big data, machine learning, a gente trabalha com inteligência artificial, data science, fazemos outros serviços de consultoria também, tá? E a gente participa de todas as fases de um projeto, tanto na parte de pesquisa, desenvolvimento. A gente consegue também ajudar vocês a adequarem a sua solução, né? E junto com isso, pegar e trazer para vocês as melhores soluções para o seu problema. Aqui estão as nossas áreas de atuação, né? Big Data, a gente trabalha com engenharia de dados e ciência de dados também, tá? BI, BA, Data Visualization, Data Science, Machine Learning. Trabalhamos bastante com governança de dados e LGPD, tá? A gente tem um time especializado em LGPD. Trabalhamos com IoT, né? Para alcançar a indústria inteligente, né? Algo que a gente tem falado bastante nos últimos tempos aí. E a gente tem alguns cases de sucesso aí que a gente pode apresentar para vocês, caso vocês queiram, né? E a gente é especializado em serviços e serviços gerenciados, tá bom? Tem alguns dos nossos diferenciais, né? Um que eu acho um dos mais importantes é a abordagem agnóstica, tá? A gente trabalha com diversos parceiros, grandes empresas na área de analytics, tá? A gente não está presa a uma solução só, então por isso a gente pode desenhar uma solução que vai atender o seu negócio independente da plataforma, né? Vamos sempre focar na plataforma que atende melhor a sua necessidade, tá?
A gente tem expertise, né, em soluções de tecnologia de vanguarda, tá? A gente tem muito case de sucesso. A gente pode apresentar para vocês, se vocês quiserem. A gente tem uma estrutura de fábrica de projetos, tá? E projetos ágeis. Então, a gente, internamente, a gente mantém uma equipe capaz de integrar e entregar projetos de dados, né? Integrar squads de dados dentro da metodologias ágeis, né? A gente procura manter um relacionamento bom com os nossos clientes. Eu sei que tem alguns clientes aí na nossa apresentação e eu acho que eles podem depois, se quiserem, dar um depoimento sobre isso, tá? Reconhecimento do mercado, né? A gente tem alto nível de sofisticação técnica também. Aqui está um pouco do portfólio das nossas soluções, né? Algumas soluções que a gente já implementou e que tem capacidade para implementar. Tem Data Discovery, Data Visualization, Lab, Big Data Machine Learning Lab também, tá? Otimização de indústrias e transformação digital, Self-Service BI e Self-Service Analytics, Engenharia e Ciências de Dados, IoT e Machine Learning, Governança e Qualidade de Dados e Governança e LGPD. Tanto soluções híbridas como na nuvem, como on-premise. Então, a gente trabalha com essas diferentes abordagens também. Certo? E aqui são os nossos maiores parceiros, tá? A gente trabalha com soluções AWS, Google, Informática, IBM, Tableau, Cloudera e Microsoft. Então, a gente pode atender vocês abordando qualquer uma dessas tecnologias dessas grandes empresas aí, tá? Tanto na parte de software, na parte de desenvolvimento de solução, quanto na parte de implementação e vendas de licenças, tá? Então, se for interessante, vocês podem entrar em contato com a gente e a gente tenta te ajudar da melhor forma possível. Tá certo? Continuando aqui, vamos partir para a nossa introdução, tá? Eu quis colocar essa imagem aqui, que é uma imagem interessante aqui dessa consultoria Booz Company, que é uma consultoria que foi adquirida pela PwC um tempo atrás. Ela mostra um pouco como que foi essa evolução do Analytics até chegar no momento que a gente está hoje, né? Que a gente está falando de Big Data, né? Se a gente prestar atenção aqui, tem muita coisa que hoje a gente está usando muito e que já faz 1 ou 2 décadas aí, que começaram lá na década de 70, né? Modelagem de risco, um pouquinho para frente a gente tem relatórios ad hoc, né? A gente tem gerenciamento de sistema via dashboards e mais coisas do tipo, tá? Até questão de redes neurais, a gente começou a estudar lá na década de 80, então são coisas que já vêm evoluindo há 2 ou 3 décadas, né? Até chegar no jeito que a gente vem trabalhando hoje, né? O que acontece hoje, principalmente com empresas mais antigas, com empresas que cresceram juntando os seus ativos junto com ativos de aquisições ou algumas outras fusões? São empresas que têm um parque de dados muito grande, uma empresa que tem uma diversidade de soluções de armazenamento de dados, de transacional, de muitas soluções para o dia a dia do negócio, e por conta disso tem várias bases de dados, né? E é algo que hoje é muito difícil de a gente gerenciar, né? E por muito tempo essas empresas também não trataram o dado como a gente tem tratado hoje, né? Que é um ativo. Hoje o dado ele é tido como um ativo da organização, tá? Agora que a gente está nessa fase, depois de toda aquela evolução que a gente viu no slide anterior, essa fase que a gente já tem um acesso mais barato a algumas tecnologias de hardware, de memória física, de storage, mais evolução desses algoritmos de análise de dados aí, né? A gente consegue pegar toda essa montanha de dados que a gente já tem acumulado pelo tempo e começar a processar eles para tirar visões, né? Isso pode ser um problema, né? Se a gente pega aqui que o volume de dados cresce
a cada 18 meses. Aí a gente tem essas empresas que já são mais antigas, que também já tem um volume de dados absurdos, com várias soluções diferentes, né, com várias arquiteturas diferentes, né. Isso acaba transformando a construção de processos de análise de dados sobre esse parque de dados mais complexa, né. Então, para isso que a gente vai utilizar o Data Lake, tá? Aqui eu só coloquei uma última frase aqui, ó, conhecer, explorar e analisar o dado de forma unificada possibilita que as empresas adotem em sua gestão a cultura data-driven, tá? Então é para isso que a gente vai falar no Data Lake. Mas antes de chegar nessa parte, o que é data-driven? Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, que eu acredito que todos que estão aí já conhecem, né? Mas acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Ele não é um conceito tão novo, tá? Já é um conceito que já tem algum tempo, tá? E ele significa o quê? Ele significa que é a gestão de uma empresa, ou de uma corporação, de um negócio baseada em uma cultura que baseia as suas tomadas de decisões em processos e dados, tá? Ou seja, é uma empresa que sempre antes de tomar uma decisão, ela pega o seu histórico de dados, todas as transações, todo o tipo de informação que pode enriquecer esses tipos de análise, e a partir do trabalho desse dado, elas tomam a decisão, tá? Esses dados, eles são utilizados para direcionar para onde o negócio vai, como otimizar a receita, como melhorar a eficiência, né? Como melhorar os processos. Então, você tem diversas possibilidades quando você consegue trabalhar esse dado de uma forma única, né? O que mais que essas empresas têm de diferencial? Essas que já estão encaminhando a sua gestão para uma gestão em cultura data-driven. Elas entendem a importância do dado, né? Hoje, o dado ele é a chave para mudar mercados, né? Tem até uma frase, está um pouco passada aqui, mas é uma frase que ficou bastante famosa, meados de 2010, que é Disruption is the new normal, certo? Então, o que possibilita que a gente possa mudar os mercados uma análise de dados eficiente, né, para geração de dados, geração de visões diferentes que possam fazer com que a gente implemente soluções melhores para as coisas que a gente já fazia, né? Hoje a gente basicamente já faz muita coisa, né? Claro que tem muita coisa nova para a gente começar a fazer, mas se a gente conseguir mudar um pouco daquilo que a gente já fazia anteriormente e deixar isso um pouco mais efetivo, um pouco mais eficiente, a gente consegue mudar o mercado de forma que a gente consiga fazer com que nossas organizações cresçam e atinjam outros patamares, certo? Tecnologias de análise de grandes volumes de dados e a possibilidade de implementação ágil de processos de analytics possibilitam essa mudança de paradigma no mercado, né? Então, mais uma vez aqui ele está trazendo para a tecnologia atual, e isso vem trazendo essas possibilidades para as corporações. Dentro de uma cultura data-driven, é muito importante você tratar o dado como um ativo, mas tão importante quanto você tratar o dado como ativo, você precisa que todos os seus stakeholders estejam alinhados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo mundo que está embaixo de uma cadeia produtiva de uma corporação tem que estar alinhado com essa visão data-driven, né? Porque você tem uma necessidade de patrocínio, você querendo ou não, você vai ter um investimento, né? Você precisa que as pessoas elas adiram, elas acreditem nesse processo, porque as pessoas são o elo mais forte, podem ser o mais fraco também dessa relação, né? Porque elas ajudam no dia a dia, na proteção da informação, na utilização correta dos dados, né? E você tem que investir sempre no engajamento entre todas essas entidades, essas pessoas dentro desse processo, para que elas possam se beneficiar com essa mudança de paradigma aí, tá? Relacionamentos são a marca de uma cultura data-driven. Então, realmente, eu diria que a característica mais importante de uma cultura data-driven são os relacionamentos e a forma que a gente cultiva eles dentro da corporação,
Tudo bem? Aqui eu coloquei uma escadinha aqui, que esse é um passo a passo para a gente conseguir definir uma estratégia para atingir um nível de gestão data-driven interessante que ajude a gente no dia a dia, né? O mais importante antes de você iniciar um processo de melhora, uma melhora no dia a dia aí, baseando as soluções e as decisões em dados, é definir um objetivo, né? Sem a definição de objetivo, a gente não consegue galgar esses degraus aqui, né? Depois que a gente definiu esses objetivos, é importante identificar quem são as pessoas-chave ou as áreas-chave. E a partir disso, a gente tentar juntar essas pessoas dentro de um mesmo quadro aí para que elas possam trabalhar juntas. É importante coletar os dados necessários, né, já entrando mais essa parte técnica, a construção dos relatórios, dos dashboards ou dos processos de análise de dados para a gente obter os insights e, a partir da obtenção desses insights, transformar tudo que foi feito em ações. Tá? Isso aqui é uma escadinha para a gente atingir um objetivo dentro de uma cultura data-driven. Isso aqui é um ciclo. Depois que a gente implementou a ação, a gente vai começar de novo com o próximo objetivo e assim por diante. Tá? Então, essa é bem parecido com o que a gente já trabalha no dia a dia, em projeto de analytics ou de outro tipo de projeto. É sempre importante a gente tentar estruturar da melhor forma possível os nossos objetivos antes de a gente chegar lá no final para colocar algo em prática. Tudo bem, bom, a gente já sabe que pelo menos superficialmente, que é uma cultura data-driven, né? Mas como que um data lake, e não só um data lake em cloud, pode ajudar uma companhia, uma empresa, uma empresa a atingir um grau interessante numa jornada data-driven, né? Eu diria que todas as corporações hoje já têm essa visão que o dado é um dos ativos mais importantes, né, da companhia, né? Então, como elas já têm essa visão, falta agora desenhar um processo para a gente fazer uma transição de uma empresa que não cuidava tão bem dos dados ou que achava que só colocar os dados dentro de um banco de dados já era o suficiente, ou descartava dados que na época não tinham relevância e hoje passam a ter, numa empresa que cuida melhor do dado, que cuida da gestão desse dado e trata o dado de uma forma melhor, né? Então não é simples, né? Aqui tem a questão das empresas, né? Toda empresa, principalmente as empresas muito grandes, né? Elas tiveram momentos que passaram por uma compra de uma aquisição de outra empresa ou de uma fusão. Então esses caras realmente têm um parque de tecnologia muito grande, muito variado, com várias tecnologias, né? Então isso já é um complicador na hora da gente fazer essa transição, né? O ambiente é complexo, né? Talvez muitas vezes um ambiente muito hierarquizado, acontece muito de a gente ter uma área de uma empresa trabalhando com uma base de dados de cadastro, por exemplo, aí na outra área, por conta de alguma dificuldade ou técnica, ou até uma dificuldade mesmo de comunicação interna, ao invés de usar a mesma base, ou apenas enriquecer essa base da outra área, acaba construindo uma outra base. Aí chega nesse momento que a gente quer fazer uma conversão para uma gestão data-driven, a gente precisa que esses dados estejam unificados, né? Então não é simples, é algo que é mais complexo e acaba demorando um pouco para fazer, né? E todo esse tipo de situação pode gerar até duplicidade de dados, né? Você pode ter em uma área o mesmo dado que a outra área já tem. Um complicador aí. E tudo isso resulta no quê? Resulta na demora. Qual que é o principal problema hoje? A demora na tomada da decisão, né? Hoje, um dia que você atrase em fazer um lançamento ou de lançar uma estratégia no mercado, você pode perder aquele mercado. Porque o outro player, seu concorrente, já está fazendo aquilo, né? Então, você ter essas estruturas muito complexas das empresas, elas atrapalham que a gente possa tomar uma ação efetiva para gerenciar o nosso negócio, tá? Bom, tudo bem. Mas aonde que vai entrar o Data Lake nesse nosso problema aqui, nessa nossa jornada, tá? Porque eu coloquei a definição do Data Lake, né? Um Data Lake é um repositório centralizado que permite que uma empresa armazene todos os seus dados estruturados e não estruturados em qualquer escala. Seu foco é promover a análise experimental de dados para resolver novos problemas e descobrir novos insights, né? Então, aqui eu diria que tem uma palavra que
que é a principal, que é a centralização, né? É um repositório centralizado de dados. Então, o que é um Data Lake? O Data Lake de uma forma simples, né, que a gente pode explicar, ele é um grande repositório onde a gente pode inserir qualquer tipo de dado que a gente tem no nosso parque de dados, no nosso parque de tecnologia. Você pode inserir um documento, você pode inserir uma imagem, de repente sua empresa tem um marketplace que tem várias imagens que o cliente manda e você quer armazenar ela para fazer uma análise depois, uma análise OCR, alguma coisa do tipo. Então você pode armazenar dentro do Data Lake. Eu quero armazenar meu dado estruturado. Eu também posso armazenar no Data Lake, né? O Data Lake ele não é só uma tecnologia, ele pode ser um conjunto de tecnologias usadas para atender o nosso objetivo, que é centralizar esses dados, né? Então, quando você está falando de centralização de dados, você já vê que a gente pulou uma boa parte do problema, certo? Então, antes você tinha aquele parque de tecnologia muito grande e várias origens de dados, quando você centraliza esse dado, você passa a não ter mais esse problema. Então, aí você já tem um aumento de agilidade na entrega dos projetos, né? Outra questão muito importante que o Data Lake permite é que você consiga retirar outros tipos de insights dos dados que você já possui. Muitas vezes, uma estrutura de tabela estruturada, uma estrutura de dados estruturada, ela acaba limitando para onde você pode olhar, né? Muitas vezes você tem muito mais dado que isso. Às vezes você tem dados de redes sociais, você tem dados de atendimento em forma de texto, você tem outros tipos de dados, dados mesmo de produção. De repente você tem uma máquina lá que está produzindo algo, e essa máquina ela está demorando mais do que deveria, e às vezes você analisando uma saída dela, você consegue chegar num outro tipo de insight. Então o Data Lake ele traz essa possibilidade de a gente estar explorando os dados de uma outra forma, dados de outra estrutura. Tá? Aqui é basicamente o que eu falei, né? É possível ingerir dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, tá? Então tem dados de todos os tipos dentro dele, tá? A partir de qualquer sistema. O mais interessante é ingerir o dado bruto, ou seja, a gente não fala mais que a gente falava lá quando a gente estava falando de data warehouse ou quando a gente estava falando em processo de integração mesmo de sistemas, né? A gente não fala mais de ETL aqui, a gente está basicamente falando de ELT, ou seja, a gente pega e extrai esse cara do sistema de origem, seja ele um API, seja ele um banco de dados, seja ele uma outra aplicação de mercado, e ingere direto no Data Lake, e a partir dali a gente vai brincar de fazer nossas análises, né? E também a gente pode usar uma ampla gama de tecnologias para ingestão. Você pode usar uma ferramenta de LT, você pode usar um API, né? Pode usar um tópico de mensagem, como Kafka, por exemplo, uma fila MQ. Então tem várias formas a gente está conseguindo fazer essa ingestão de dados no nosso Data Lake, né? Um Data Lake em cloud, ele traz todas essas vantagens que o Data Lake tradicional em on-premise já trazia, com uma diferença que eu diria que é a básica, né? Ele traz para a gente toda a vantagem que o ambiente em cloud gera para uma companhia, né? O que o cloud faz? O que ele é, primeiramente? É entrega sob demanda de processamento, armazenamento de dados, aplicativos e outros recursos de TI por meio de uma plataforma de serviços em nuvem via internet, com preços pagos conforme o uso. Ou seja, ele está entregando para você uma plataforma que você pode utilizar sob demanda, ou seja, só paga quando você usa. Você só paga aquilo que você usa. Você não precisa ter mais aquele parque de TI dentro de um data center cheio de servidores lá que muitas vezes ficam subutilizados, ou muitas vezes na hora que você precisa escalar, você precisa aumentar o processamento dele, você tem que trocar o servidor, porque o servidor chegou num limite. Então o cloud traz isso para a gente, e ele traz esse recurso para dentro dos data lakes. Aqui eu coloquei aqui o Gartner fez essa pesquisa aqui, e colocou isso para a gente aqui, né? A IDC prevê que até 2023, 50% da receita de dados e análises virá de soluções em nuvem. A gente já vê isso acontecendo no dia a dia, na empresa onde vocês trabalham. Com certeza já se falou sobre isso, né? E o Gartner ainda está projetando uma mudança mais acelerada para a nuvem.
prevendo que até 2022, 75% de todos os bancos de dados serão implementados ou migrados para uma plataforma em nuvem. Ou seja, são dois institutos aí, né, que cada um está fazendo uma previsão com base no mercado, mas as duas são bem agressivas, né? Que 50% de um parque de dados já é muita coisa, né? Em 2 anos. Aqui tem alguns problemas que o Cloud resolve para você. Esse talvez seja o que o diretor gosta de ouvir, né? Que é transformação de CAPEX em OPEX, ou seja, você está otimizando seu custo, você não faz mais investimento, você não compra o servidor antes de utilizar, né? Você não compra suas máquinas para colocar lá no seu data center antes, né? Você já monta ele direto na nuvem e declara isso no seu imposto lá como serviço, né? Isso até a curto prazo gera para você desconto de imposto de renda, outras questões aí mais de contabilidade aí que eu não saberia abordar, mas isso traz um monte de vantagem, né? Você tem a agilidade que você ganha para subir novos produtos e serviços, né? Isso não é só com Analytics, isso é com qualquer outro tipo de plataforma. Você vai montar um marketplace, você vai montar uma plataforma de streaming, de fotos, por exemplo, você pode usar, montar ela de uma forma que atenda inicialmente uma quantia X de público, e depois você cresce ela. Então ela ajuda na escala, né? Ela ajuda na gestão do ambiente, porque boa parte dessas gestões, principalmente quando a gente está falando de PaaS ou de SaaS, que são plataforma como serviço e o próprio serviço, né? O próprio software como serviço, você tem uma equipe de gestão desse ambiente pelo lado da cloud. Então é uma despesa que você acaba não tendo da mesma forma que você teria se você tivesse esse parque de máquinas dentro da sua estrutura. Né? Tem muita coisa que é sem servidor, serverless, tem muita coisa que é máquina virtual, que eles sobem lá, que você acaba utilizando. Né? Em alguns casos, você até consegue pegar alguns servidores que eles chamam de bare metal, né? São servidores dedicados para o tipo de atuação que você tem, mas de qualquer forma é uma infraestrutura que não fica na sua mão, que fica para o administrador da cloud. Né? E a maioria das clouds, diria que 100%, baseia o preço no consumo. O Data Lake na cloud herda todas as vantagens que o ambiente cloud proporciona. Tá? Então, você vai lá poder construir o seu Data Lake primeiro para aquela maior parte dos processos batch que você tem, né? A parte que te interessa no momento de colocar uma solução no ar. Aí, daqui a 1 ano, você vai precisar aumentar o seu Data Lake, a área de storage dele, até algumas ferramentas de processamento, vai precisar aumentar o poder delas para processar esse dado. Não tem problema, você vai lá na sua cloud, no player que está disponibilizando para você, e vai aumentar de uma forma simples, né? Isso eu diria que é uma vantagem legal também, né? Que hoje você, numa estrutura própria, às vezes não tem. Você não tem essa disponibilidade de fazer esse tipo de upgrade. Sem investimento, claro. Mas e aí, como é que a gente faz para implementar um Data Lake em cloud? Né? Eu diria que não só para cloud, tá? Mas para qualquer tipo de Data Lake, on-premise também, mas aqui a gente está tentando focar no cloud para tentar demonstrar qual que é a vantagem de ter um ambiente em cloud, tá? O primeiro passo é você definir qual que é o seu objetivo, né? E a partir disso, tentar definir quais serão suas origens de dados, né? Claro, muitas vezes você tem noção do que você quer, mas você não consegue imaginar a longo prazo. Você consegue imaginar coisas pequenas. Eu preciso trazer meu DW para cloud, para eu conseguir colocar nele informações que não vêm das minhas bases relacionais. Eu preciso fazer algumas soluções onde meu cliente acesse diretamente um dashboard que eu vou preparar para ele. Então eu tenho ali uns objetivos. Né? A partir disso, a gente vai atrás de definir de onde vêm esses dados e a partir disso a gente vai pensar na solução. Vamos definir os requisitos agora, o segundo passo a partir daquilo que a gente tem e aonde a gente quer chegar. E vamos tentar fazer um desenho macro dessa arquitetura para a gente poder basear a nossa procura por recurso dentro das clouds. Né?
Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma arquitetura do Gartner, tá? De abril de 2018, né? Aqui é uma arquitetura macro, né? Ele até coloca algumas soluções aqui embaixo, né? HDFS, S3, DBMS, tal, mas aqui é uma solução baseada em Hadoop, né? E ele referenciou aqui quais são as origens dele e o que ele quer lá no final. Quem são os stakeholders, quem são as pessoas que vão trabalhar utilizando esses dados, né? Pode ver que a gente tem bancos de dados aqui relacionais, e já percebeu que ele vai ter que ter alguns processos de batch, alguns processos de change data capture, né, para ingestão de dados. O cara que desenhou essa arquitetura, ele percebeu que vai ter também alguns logs de aplicação que ele já quer fazer ingestão via streaming, né? Aqui ele está até utilizando o Spark como uma ferramenta, né, o Spark Streaming. Ele quer utilizar dados de mídias sociais, né? Vai utilizar a mensageria do Kafka, ele quer usar dados de sensores, vai usar uma fila de mensagens aí, em queue, né? E arquivos também via SFTP. E tudo isso vai ser colocado numa área inicialmente de pouso, né? Uma área de landing, a gente costuma chamar de raw, né? Dados brutos. E a partir desses dados brutos vai haver derivações aqui, que a gente vai ter a parte de enriquecimento, né? E parte de discovery, numa segunda camada. E numa terceira camada, uma camada de consumo aí, tá? Os nomes podem variar um pouco de acordo com a base que vocês vão pegar, mas basicamente a gente sempre divide o Data Lake em algumas camadas, né? Não tem um número correto, normalmente a gente divide 3 ou 4 camadas de acordo com a nossa estratégia de dados, nossa estratégia de governança, tá? E no final ele listou aqui algumas pessoas que vão ser os caras que vão consumir esses dados e que tipo de ferramenta, né? Então tem os desenvolvedores, os analistas de dados, BI, os data scientists e os data stewards dentro dessas disciplinas aqui, cada um na sua. A partir desse desenho, vou até voltar aqui um pouquinho, a partir desse desenho, agora a gente vai começar a desenhar com base na nossa tecnologia. A gente colocou aqui 4 desenhos de arquitetura que são bases, né? São arquiteturas que a Tembu implementa nos clientes, né? Nossos casos de sucesso, baseadas em referências como essa do Gartner, tá? Então, primeiro a gente colocou uma arquitetura de referência baseado na AWS, certo? A AWS é a cloud mais antiga, tem muitos serviços, eu creio que a galera já conhece bastante, que é uma solução de data lake, utilizando as melhores práticas de mercado, utilizando essas ferramentas que a cloud da AWS disponibiliza para a gente, tá? Então, para ingestão de arquivos aqui nesse desenho, a gente colocou o Amazon EMR, que é o Hadoop, basicamente é o Spark, ou o Scoop, de repente até o NiFi que vai rodar aqui para fazer essa ingestão de dados. Ou a gente pode usar uma ferramenta de terceiros, no caso a AWS disponibiliza dentro dos serviços deles, nas plataformas que eles têm lá, a plataforma da informática, da qual nós somos parceiros também, então poderíamos fazer esse tipo de implementação com as ferramentas da informática, Data Integration, poderia fazer a parte de Data Quality, toda a parte de Data Governance com ferramentas da informática, tá? Ou poderia fazer de uma forma mais eu diria, roots, né? Com programação pura no próprio Python aí, tá? A parte de armazenamento e transformações de dados, que está aqui no meio, quais são as ferramentas que a gente escolheu? A gente escolheu que a gente vai trabalhar toda a parte do Data Lake mesmo, a parte de armazenamento com o Amazon S3, tá? Então é o serviço de armazenamento da Amazon. Toda a parte de transformação vai ser feita ou pelo Databricks, que é uma plataforma que eu diria que é o que tem de mais moderno no mercado hoje para processamento de dados, é uma plataforma baseada em Spark, com a possibilidade de utilização de clusters, de clusters de vários tamanhos, dependendo daquilo que você contratar junto com o fornecedor, no caso a AWS, né? Temos a possibilidade de usar a própria informática para fazer a transformação. Também dentro da AWS temos a possibilidade de usar o Amazon Glue, que é uma ferramenta de ETL da Amazon, e utilizar também o Amazon Athena SQL, que é uma ferramenta para consumo dos dados, tá? Baseada em SQL. Você poderia consumir os dados fazendo consultas SQL dentro do Athena. Para análise de dados tem o Amazon QuickSight,
que é uma ferramenta de database, né? Justamente, eu diria, concorrente do Tableau aí, né? Tableau também você pode utilizar consumindo direto desses caras, né? E para o cientista de dados, a gente tem o SageMaker, que é uma ferramenta é uma plataforma de inteligência artificial de machine learning da Amazon, ou o próprio Databricks, que também é uma ferramenta que permite que a gente trabalhe em modelos preditivos, permite que a gente faça toda a parte de data analytics, que a gente vai consumir lá no final e vai tirar insights para a gente conseguir tomar nossas decisões. Tá? É a nossa arquitetura de referência baseada na Azure. Tá? A Azure é da Microsoft, eu diria que é uma das melhores plataformas. Junto com a AWS, eu diria que são as plataformas mais maduras hoje para trabalhar de uma forma corporativa. Tá? Dentro da plataforma do Azure, com o que a gente trabalharia para fazer gestão de dados? Poderia trabalhar tanto com a informática, que aqui também a Azure também disponibiliza a plataforma deles, ou com o Data Factory, que é uma ferramenta bem robusta de integração de dados, tá? Ele serve para fazer tanto a parte de orquestração de pipelines quanto a parte de ELT, tá? É uma ferramenta de ELT, basicamente, tá? Então a gente lê o dado da origem, carrega, depois a gente transforma. Tá? Podemos fazer a transformação durante a carga? Podemos, né? Mas aí também tem aquela questão de a gente tentar seguir um modelo de boa prática, né? Então, o melhor seria fazer a ingestão diretamente na RAW e deixar o dado disponível lá para as construções de transformações posteriores. Para armazenamento, a gente usa o Azure Data Lake, que é um data lake dentro do storage da Microsoft. Tá? É um data lake seguro, ele permite, ele encripta dados em pouso, você pode fazer configurações para permitir sua leitura segura, então é um cara bem legal para utilizar, para fazer essa parte de armazenamento. Para a transformação, a gente pode continuar usando o Informática ou o Databricks. O Databricks, eu diria que ele foi integrado ao Azure antes que o AWS, então é uma ferramenta que está bem madura também dentro da AWS, dentro da Azure, desculpa. Então você pode fazer isso para gerar suas transformações, né? E você também pode usar o SQL Server, Azure SQL, pode usar... Aqui a gente colocou o Azure SQL, que ele é a plataforma de serviço, eu diria que é até mais barata de banco de dados lá no Azure, mas poderia usar também um Synapse Analytics, por exemplo, poderia usar até ferramentas do próprio SQL Server para fazer transformação de dados, como o Polybase, por exemplo. Tá? Então, aqui você pode ter esse banco para disponibilizar dados para DataVis, né? Para análise de dados, a gente tem o Power BI, o Tableau. São ferramentas muito conhecidas no mercado, não tenho o que dizer. E para ciência de dados, o Databricks talvez seja a melhor solução. Aqui embaixo a gente tem monitoramento e catalogação. Eu acabei não falando da AWS, mas lá na AWS a gente tem o CloudWatch, né, que é uma ferramenta de monitoramento. Tem as ferramentas da informática que são disponíveis aqui também, principalmente o Data Governance, o IDC, né? Informática Data Catalog, desculpe. Crawler, que é uma ferramenta de crawler de informações, e o AWS Glue Data Catalog, que é o catálogo da própria AWS. Aqui dentro da Azure a gente tem o monitor da Azure também, tem as ferramentas da informática para fazer essa parte de catalogação de dados, e também tem a ferramenta da Microsoft para catalogação, tá? E da própria informática. Essa terceira arquitetura de referência é baseada em Google, tá? O que a gente escolheu no Google para fazer ingestão de dados? Também temos a plataforma da informática, a gente viu que a plataforma da informática está em todas, né? É uma plataforma que a gente trabalha há muito tempo, então tanto na parte de on-premise, né? Agora na parte da cloud a gente começou a trabalhar bastante, então é uma ferramenta que a gente tem bem maduro, então se for a opção sua, escolher uma ferramenta de mercado para fazer toda essa parte de gestão de dados, essa parte de transformação, seria uma boa escolha e a Tempo consegue te atender, tanto na parte de instalação quanto na parte de produção dos insights aí. Fora isso, a própria Google tem o Cloud Data Proc, né, que é uma ferramenta de TL aí, de transformação de dados, né. Para armazenamento, Cloud Storage. Processamento, a gente também tem as ferramentas da informática, tem o Cloud Data Flow, que é similar ao Data Factory, que é uma ferramenta de pipeline, gerenciamento de pipeline.
o próprio Cloud Data Proc para fazer as transformações. A gente tem a ferramenta de Data Preparation, um outro nome bonito para uma ferramenta de ETL, só que ele traz algumas coisas diferentes, como você pode aplicar um algoritmo de machine learning, você pode utilizar algumas outras funções estatísticas, então é uma ferramenta um pouco mais para análise de dados mesmo, né? Temos o BigQuery, que é um banco de dados, é um data warehouse as a service, né? Então aqui normalmente a gente faz nossos modelos de data warehouse aí, onde os dados serão consumidos no caso aqui a gente colocou o Tableau, o próprio Data Studio, são ferramentas de DataVis, né? E para ciências de dados a gente tem o Cloud Data Lab, que é um lab mesmo de machine learning, a plataforma de inteligência artificial da Google aí, plataforma, ou o próprio BigQuery com funções de machine learning. Por último, a gente traz aqui a solução dentro de uma cloud da IBM. Talvez a maior diferença na cloud da IBM é que a gente trabalha mais com plataforma, né, e com IaaS. Tem serviço também, mas é bem menos que nas outras, né? Não está tão madura em termos de SaaS, mas é uma plataforma, é uma cloud muito, muito segura. A gente trabalha há bastante tempo. Tá? São ferramentas que a gente também tem muita expertise, né? Por exemplo, em gestão de dados, a gente tem o DataStage, que é uma ferramenta que a gente não pode nem falar nada, está há muito tempo no mercado, é uma das top 2 ferramentas de ETL aí, tá? Para a parte de storage de dados, a gente tem o Object Storage da IBM, tá? É similar ao S3 da AWS. Para transformação, o próprio DataStage ajuda a gente. Para a parte de banco de dados relacional, para você disponibilizar dados, por exemplo, para uma visualização, você tem o DB2 Warehouse, né, que é um banco columnar in memory muito poderoso. Dentro da IBM, a gente tem, para a ferramenta de data visualization, a gente tem o Cognos Analytics. O Cognos também nem se fala, é uma ferramenta que quem trabalha com data visualization já conhece há bastante tempo, tá? E para a área de ciência de dados, a gente tem o Watson, né? Então, a gente tem algumas ferramentas baseadas no Watson aí, tem o Watson Studio, o Watson OpenScale e o Watson Machine Learning, tá? Para monitoramento e governança de dados e catalogação, a gente tem essas ferramentas embaixo. Tem o Governance Catalog, tem o Cloud Pak for Data, o Cloud Pak for Data é basicamente uma plataforma, tá? Então, ele tem várias soluções dentro dele para você poder catalogar seu dado, para você poder transformar seu dado, para você poder fornecer seu dado para consumo. Tá? E você também tem o Watson Knowledge Catalog. Tá? Então, essas são as abordagens de referência que a Tempo trabalha. Basicamente, a gente abordou aqui os quatro grandes parceiros de cloud que a gente tem, mais a informática, né? Que também tem uma solução de cloud muito boa, muito interessante. Tá? E aqui é o terceiro e último passo. Depois que você definiu toda a sua arquitetura, definiu qual que vai ser o serviço que você vai utilizar, definiu qual que vai ser o fornecedor, aí começam os nossos passos de projeto mesmo, para instalação e configuração de ambiente, disponibilização de ferramenta, configuração de rede, VPN, implementação da própria solução, construção de processo, documentação, que é aquilo que a gente já faz no nosso dia a dia aí nas plataformas on-premise. Daí em diante, não muda tanto a parte mesmo de processo de um projeto. Tá? Aqui embaixo eu coloquei só uma imagem aqui que é um exemplo de uma solução que a gente implementou num dos nossos clientes, tá? Que a gente fez todo esse tipo de análise e depois eu sugeri para o cara, ó, isso aqui vai atender você, ó. Data Factory na camada de gestão de dados, junto com Scoop e com Python, se for necessário. A gente montou um Data Lake em cima do Data Lake Storage, eu nem coloquei aqui, mas foi em cima do Data Lake Storage, dividido em 3 camadas, uma camada de RAW, que é uma camada de dados brutos, uma camada de work, que é onde a gente vai começar a trabalhar os dados, parte de cleansing a gente começa a fazer aqui também, uma parte pequena de data quality, que nesse caso a gente não abordou tanto data quality, e uma camada de delivery, que é onde as ferramentas, o próprio Databricks e o Power BI vão consumir os dados, e uma camada de governança, que lá nesse cliente utilizamos o Microsoft Data Catalog. Certo? Para finalizar, a gente viu todas essas informações. Como a gente pode ajudar vocês nesse processo de transformação de jornada data-driven dentro da implementação do Data Lake? Tá?
A gente pode ajudar vocês a avaliar essas demandas, tá? E a partir dos requisitos propor melhor solução para atender vocês, tá? A gente consegue avaliar os requisitos necessários que a gente vai precisar para montar o Data Lake, né? A gente pode te ajudar com sustentação e evolução da solução, então a gente tem estrutura para gerenciar o seu ambiente, no caso você não ter uma equipe interna, a gente consegue ajudar você nisso. A gente consegue capacitar as equipes de usuário e a partir de cursos, a partir de webinars, a gente tem uma equipe especializada aí que pode ajudar vocês com treinamentos nessas ferramentas que nós ajudamos a implementar nesses parceiros que a gente mostrou, tá? A gente consegue fazer toda a parte de definição de requisitos e desenho de solução e construção da solução da Analytics, a parte mais de projeto de Analytics mesmo, a parte de implementação, tá? A gente trabalha com licenciamento de softwares de cloud, todos esses parceiros que a gente citou aqui, a gente consegue ajudar vocês com licenciamento de software e de cloud, tá? A parte de instanciação de implementação da solução também, e outros serviços também que vocês podem perguntar para a gente via e-mail, vocês podem entrar através do site, mandar para a gente uma mensagem, né? Vocês podem mandar agora no chat, depois o Gabriel procura vocês, tá certo? Então, por hoje era isso que eu queria conversar com vocês, tá? Eu acho que o Gabriel deve estar controlando as perguntas. Aí, se tiver alguma perguntinha, a gente vai dar alguns minutinhos para a gente tentar ajudar vocês, tá? Mas, no mais, era isso que eu queria passar hoje para vocês, certo? Perfeito, Thales. A gente tem uma pergunta aqui do Ari, que é: como fica a questão de performance? Alguma plataforma se sobressaiu? Cara, não vi essa diferença. Todas são bem performáticas. É claro que você tem que focar a sua escolha no seu budget, né? Tem coisas que serão mais caras. Por exemplo, você tem uma plataforma de Databricks, com certeza é mais caro que você ter um Data Factory rodando, porque o Databricks é um cluster que você vai acabar subindo quando você precisar usar, claro, também, mas você vai ter esse gasto a mais. Então vai um pouco do budget, mas no geral, em comparação assim superficial, não tem diferença significativa de performance, não. As 4 clouds que a gente comentou aqui são bem performáticas, tá? E como a gente está falando de recurso quase limitado, eu vou falar quase limitado porque pode ser que uma hora chegue ao limite das clouds, né? Mas você nunca vai conseguir comparar isso com o ambiente seu interno, né? Porque você não tem essa possibilidade de escala, né, vertical e horizontal infinita dentro do seu parque de TI, tá? Então, eu diria que, em termos de performance, as clouds são mais performáticas que os ambientes on-premise, e entre elas não tem como você falar que uma é mais performática que outras. Eu tenho minhas predisposições, por exemplo, eu prefiro usar o Databricks, eu acho ele muito performático, que o Data Factory, por exemplo, mas eu sei que ele é mais caro, então às vezes não compensa. Então tem que ser feita sempre uma análise de custo aí, uma análise de necessidade também, para a gente escolher sempre a melhor solução. Perfeito. Tem alguém aqui com os nomes de usuário Santana, não é o Renato Santana, tá? É só Santana que tá com a mão levantada. Certo. Por favor, coloque, se você tiver alguma pergunta, coloca aqui no chat, que a gente vai responder. Mas enquanto isso, tem uma outra pergunta aqui, Pedro Guzmão. Também gostaria de saber, atualmente, qual cloud performa melhor como cenário equivalente de soluções. Já fiz algumas coisas em Data Factory e ele me parece na pole em questão de ingestão. Então, o que vocês acham pelos cases de seus clientes? Ele parece o quê? Eu não entendi. Deixa eu dar uma olhada na pergunta aqui que eu respondo melhor. Dá uma olhada, que eu acho que fica mais fácil. Empresas que... Calma aí, desculpa. Cenário equivalente de soluções, já fiz algumas. Ele me parece na pole. Cara, em questão de gestão de dados, tá? Eu diria que o Data Factory é uma solução talvez até mais madura, né? Você vai olhar nas outras plataformas, normalmente eles estão usando o Scoop para fazer ingestão de dados, tá? Ele é muito performático. O Scoop é muito performático mesmo, tá? E o Data Factory não fica atrás também. Eu diria que até equivalente. O que muda, talvez, ali, né, o Data Factory, você consegue, por exemplo, paralelizar ingestões de dados de uma tabela, por exemplo, e
que lógico, você tem um custo, acaba sendo um pouco até maior, tá? No termo das outras clouds, eu não achei uma ferramenta diferente do Scoop dentro da AWS para fazer essa ingestão. O Scoop, como eu falei por si só, ele já é bastante performático. A IBM tem o DataStage. O DataStage realmente é uma ferramenta muito parruda. Que realmente ele tem um motor de uma engine muito poderosa, né? Então ele por si só é uma ferramenta muito robusta aí, que talvez até seja demais para fazer só ingestão de dados, tá? Então, em termos de custo, assim, eu diria que o Scoop e o Data Factory são as melhores hoje, tá? Em comparação direta. Mas a gente falando especificamente de ingestão de dados. Quando a gente está falando de transformação, aí a gente começa a ter alguns outros players. A gente tem o próprio Data Factory, que é sensacional, o próprio DataStage, que é muito bom, é muito parrudo. As ferramentas informáticas são sensacionais também. Tá? Mas em termos de ingestão, ainda hoje, eu acho que realmente o Data Factory da Microsoft é um dos que está na ponta junto com o Scoop, que já vem aí há alguns anos. Aí, todo mundo já conhece o Hadoop, sabe o que ele pode fazer por você. Certo? Perfeito. A gente tem mais uma aqui, acredito que seja a última, do Bruno Fernandes Garcia. Como fica a escala de implantação para empresas que ainda não possuem poucos dados na nuvem? Neste caso, o melhor caminho é ir direto para a nuvem ou trabalhar em um modelo híbrido? Cara, eu diria que se você não tem nada, o melhor processo é você ir para a cloud. Primeiro que você não vai ter aquele gasto com maquinário que você ia precisar para montar um ambiente mínimo dentro da sua empresa. Vamos supor que você tem um ambiente mínimo. De repente, você se desfazer desse ambiente e ir para a cloud, transforma o seu negócio, além de ele ficar um pouco mais dinâmico, né, você poder escalar ele na hora que você precisa, você tira esse custo de investimento que você tem aí mensalmente aí no seu leasing, na sua máquina aí. Então, eu diria que para quem está começando, é bom ir para a cloud. O bom da cloud é que você consegue começar pequeno. Então, você consegue instanciar lá um ambiente, por exemplo, na AWS com um Data Lake Storage pequeno, com um SQL Server dos mais baratinhos. Tem um SQL Server lá que, dependendo com o número de transações que você tem, você vai pagar $4,90, né? Então é bem pouco, né? Então, dependendo do tamanho que você tem, vale a pena você começar com essas soluções pequenas e ir aumentando de acordo com aquilo que você for criando novo, né? Então, assim, eu diria que a melhor estratégia para quem está começando, uma empresa, uma companhia que está começando, já é iniciar na cloud, tá? Ela tem vantagem em quase tudo, tá? Eu diria que talvez, se você tiver um aumento muito grande talvez de serviços, assim, você talvez tenha um custo maior, assim, mas talvez no longo prazo, no curto não. E você tem essa possibilidade de escalar aí infinitamente. Tem a parte de segurança, né? Uma vez eu vi um rapaz da AWS falando, né? O cara tem um data center, tem todas as máquinas dele lá, né? É um data center único com 2 links de acesso, né? E ele acha que ele está mais seguro que colocar o dado dele numa cloud, onde você tem várias redundâncias, você tem vários links de acesso, você tem vários softwares de segurança, né? Então você acaba tendo até muito mais seguro utilizando um ambiente de cloud, claro, seguindo as boas práticas que os próprios players recomendam, tá? Então sim, eu diria para começar na nuvem é o melhor negócio para quem está começando agora. Beleza. Explicação perfeita. Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. O Bruno falou que entendeu, agradeceu. Então, eu acho que é isso, Thales. Podemos finalizar. Muito bom, gente. Muito obrigado. Qualquer coisa, procure a gente, tá? A gente está junto com vocês para resolver os problemas que vocês têm nas suas empresas, tá? E vamos conversando. Até uma próxima, tá? Me adicionem no LinkedIn lá e a gente vai conversando, tá? Obrigado.